Queridos, hoje a gente tem uma tarefa difícil, que é ler e tentar compreender um texto. Acho que é a falta de costume de pregar com microfone, com tanta coisa aqui em cima, né? Semana passada a gente estava pregando de outra forma, com aquele microfone colocado na cabeça, agora a gente está com esse microfone de novo. Eu estava falando que hoje nós temos uma tarefa difícil, de pregarmos um texto que é bastante, não só comprido, mas cheio de detalhes, e que todos eles, creio eu, são importantes para nós, para entendermos o que Deus tem para todos nós, e talvez em algumas partes dele, de forma específica para a sua vida, e para a minha vida, com certeza, em alguns momentos também. Deus tem claramente falado comigo nesse texto, e eu oro para que fale a você também. Eu queria convidar você para ficar em pé, junto comigo. Nós vamos ler Atos, capítulo 8. Nós vamos ler primeiramente só 3 versículos, e na sequência nós vamos ler o capítulo inteiro, então não feche a sua Bíblia, tá bom? Atos 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Atos 8, do versículo 1 até o versículo 3. A palavra de Deus diz assim: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti agora, ó Pai, as nossas vidas. Nós clamamos que o Senhor venha falar a nós, ó Pai. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Que a gente possa entender como o Senhor quer que a gente entenda. E o Seu Espírito Santo possa aplicar às nossas vidas e possamos ser transformados. E que Teus anjos estejam à nossa volta agora nos protegendo. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. As alegres perturbações do Senhor. É sobre isso que eu vou falar hoje de manhã. Em 1998, eu fui no Congresso Brasileiro de Missões, em Guarapari, e vinha gente do Brasil inteiro, gente que trabalha com missões, evangelismo, gente de igrejas e denominações diferentes. Estávamos todos ali, e obviamente que alguns dos preletores eram mais esperados, a gente tinha mais expectativas sobre eles. E quando o Dr. Shed subiu ao púlpito, todo mundo ficou com uma grande expectativa do que ouviria. O Dr. Shed foi um dos grandes pregadores que nós tivemos no Brasil, um homem de Deus, não só profundo teologicamente, mas com uma vida de profundidade diante de Deus invejável, em vários sentidos. E ele pregou aquele sermão, e ao final do sermão ele falou: hoje eu não desejo para vocês a paz do Senhor. Eu desejo para vocês as perturbações do Senhor. E é isso que eu desejo para os irmãos hoje. As santas perturbações do Senhor para as nossas vidas. Esse texto todo ele, na verdade não só esse capítulo, mas a gente poderia dizer talvez todo o livro de Atos, é um livro que mostra como o Espírito Santo está agindo na igreja, através da igreja, tocando a realidade em volta deles. E isso significa que Deus vai empurrar eles para fora da zona de conforto deles. Todos eles. Todos aqueles que pertencem a Deus de verdade nesse texto, nós vemos claramente que eles não ficam cada vez mais confortáveis. Ao contrário, eles são empurrados para situações
cada vez mais de limite, cada vez mais difíceis, cada vez também mais profundas na relação que eles têm com Deus. Os significados que eles vão adquirindo com essa dificuldade, com essa tremenda distância que a vida deles vai tomando do que era antes para o que é agora, vai enchendo a vida deles de cada vez mais esperança, vai enchendo a vida deles de cada vez mais clareza de direção. Então esse texto está falando para nós, em todo ele, não só nesses 3 versículos, de como eu creio que o Espírito Santo de Deus vai empurrando eu e você, assim como empurrou aqueles irmãos, para fora do espaço comum, da religiosidade vazia, de uma vida que é sempre a mesma, uma vida que nunca sai da inércia, vai empurrando a gente para nos tornar pessoas mais próximas do projeto dele para as nossas vidas. Se você lembra do texto da semana passada, e nós pregamos uma sequência de textos, nós vamos pregar o livro de Atos inteiro, então nós começamos no capítulo 1 e vamos até o final. No capítulo anterior era sobre Estevão. Estevão havia sido acusado por irmãos, ou melhor dizendo, por judeus helenistas, judeus que não eram necessariamente de Israel, haviam nascido em outras nações, e falavam literalmente o grego, por isso chamado de helenistas. Essa era a língua principal deles. E esses judeus helenistas acusaram ele, Estevão, de blasfemar contra Deus e afirmar que Moisés não era mais importante, mas sim que Jesus, o Messias que eles haviam matado e agora ressuscitado, agora estava ressuscitado, ele é que era importante. Veja, Estevão havia acabado de ser eleito no capítulo 6 como um diácono. E ele, como diácono, ele não só cuidava de viúvas e de pobres, que era o caso naquele momento, mas porque ele era cheio do poder de Deus, ele também pregava com autoridade a palavra de Deus. E com uma profundidade imensa, que é difícil até hoje a gente ver pessoas pregando como ele pregou. E nós olhamos nesse texto que o centro do sermão dele, lá no capítulo 7, é que primeiro os judeus no passado rejeitaram também os profetas de Deus, como agora no presente dele, também rejeitavam os servos que Deus enviava e rejeitaram a Jesus como haviam rejeitado todos os profetas para trás. Segunda coisa que ele mostra na palavra dele é que o templo do passado, o templo lá de Israel, nunca foi essencial, nunca foi o centro da promessa de Deus. Ele sempre foi um símbolo, ele sempre foi um tipo daquilo que Deus faria lá na frente. O templo só apontava para o fato que o templo verdadeiro viria, Jesus Cristo de Nazaré. Ou, em outras palavras também, a igreja, que agora cheia do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Então o templo lá de trás não era o templo verdadeiro, era só uma amostra, um símbolo, apontando para frente. Quando ele faz isso, ele mostra, ele começa a contar a história desde Abraão e vai até Salomão, mostrando como dessa forma, lá atrás, eles não ou nunca se basearam na lei para serem salvos. Abraão claramente não se converteu, não se entregou, não conheceu a Deus através da lei, mas foi pela fé. Dessa forma, mostrando que sempre foi na palavra de Deus a salvação apresentada pela graça e pela fé, nunca foi pelo esforço nosso. A lei só mostrava quão pecadores nós éramos. A lei nunca foi um caminho para Deus. A lei foi uma demonstração do quão longe nós estamos de Deus, para que de alguma forma a gente pudesse clamar a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, venha e me salva, porque eu não consigo. Eles não entenderam isso lá atrás. E não entenderam também na pregação de Estevão. Veja, a conclusão dele é dramática. Ele acusa os líderes de serem obstinadamente pessoas que recusavam o Espírito Santo de Deus. E, obviamente, eles ficaram chateados, mas não só chateados, ficaram raivosos e apedrejam ele até a morte. E na morte dele, ao contrário do que muitos que nós vemos por aí gritando contra perseguição contra cristãos e falando que nós temos que ter liberdade de expressão, ele morre sem gritar, ele morre orando
como o Senhor Jesus de Nazaré orou na cruz. Perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Essa é a oração de Estevão. Então nós vemos um texto maravilhoso naquele local, no capítulo 7, que termina dizendo que o Cordeiro de Deus está em pé do lado do trono de Deus, honrando o servo dele que está morrendo. A pergunta que a gente tem que fazer no capítulo 7, talvez mais importante, é: a quem é que você está honrando? Porque a quem você honrar aqui é que vai te honrar no fim da sua vida. É Satanás que você está honrando? Pois ele vai bater palma quando você terminar a sua vida e você for para o local que não foi feito para você, mas que vai ser o seu destino se você não honrar a Deus agora. Ou quem honra agora, ou quem você honra agora, é Jesus de Nazaré. Pois então, no final, ele vai estar em pé, recebendo você, honrando, porque você não o negou diante de homens. Esse texto é marcante, porque mostra para a gente, como uma ilustração, como um quadro, o que Jesus havia falado. Quem me negar na terra, eu vou negar no céu. Quem me honrar, me aceitar, receber a minha vida aqui na terra, eu receberei no céu. Olha como marcante esse texto lá. Mas nesse mesmo texto é apresentado para nós Paulo, ou Saulo, é a mesma pessoa. Saulo é o nome na sua forma hebraica. Paulo é o nome na sua forma grega. Esse Saulo de Tarso é o mesmo nome que nós chamamos no Antigo Testamento de Saul, aquele rei que veio antes de Davi. É o mesmo nome em hebraico. E agora Paulo é o nome grego, é o que ele mais usa, que nós aprendemos a chamar Paulo de Tarso. Este homem que se torna o grande herói da igreja. Pensa num maior teólogo que a igreja já teve na sua história, Paulo. Pensa no maior evangelista que a igreja já teve na história, Paulo. Pensa no maior pastor que a igreja já teve na história, fora Jesus de Nazaré, obviamente, Paulo. Pensa no homem que foi o maior modelo para a igreja em todos os sentidos, Paulo. Nós sempre olhamos, pensa, talvez a gente possa ir mais longe, e assim como um teólogo chamado Sproul, a gente possa dizer, pensa na pessoa mais valorosa que houve na história, Paulo. Depois de Jesus de Nazaré, o Deus encarnado entre nós, não há ninguém maior do que este homem, segundo Sproul, segundo muitos outros, e para mim, da mesma forma. Mas aqui nesse texto ele é apresentado como um assassino. Ele recebe as roupas de Estevão e ele está assassinando aquelas pessoas que são trazidas como traidores do judaísmo. É assim que eles eram tratados. Eles eram tratados não só homens, mas também mulheres. Famílias eram arrancadas de sua casa. Ele vai tão longe para fazer isso que até no exterior, até em outras nações, ele vai para buscar as pessoas para serem presas, torturadas e mortas. E só para ficar claro, o voto dele indicava que ele era do Sinédrio. Ele era da top da liderança de Israel. Então, sim, ele decidia quem ia morrer. Assassino. E não é à toa que ele fala dele mesmo como o pior dos santos, o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Porque assim ele realmente era de fato, dentro daquele contexto que ele vivia. Veja, em todos os parágrafos desse texto que nós vamos ler, e o texto está empurrando a gente para entender que Deus não vai deixar a gente na nossa zona de conforto. Deus não vai. A nossa religião, a religião verdadeira, segundo Tiago, capítulo 1, versículo 27, se eu não me engano, essa não é só a religião verdadeira, como é a única possível religião que tem um Deus verdadeiro. Essa religião é a religião não da vida mansa, mas a religião da vida de verdade. E a vida de verdade, Deus não vai deixar você e eu vivendo presos em nossos pecados, em nossas limitações,
em nossas vidas pequenas. Deus não vai deixar aqueles que se entregam a Ele se acostumarem com uma vida menor do que aquele que tem proposto para nós, para mim e para você. Então, como que a gente pode resumir esse texto? Eu creio que a proposição que resume esse texto do capítulo 8 é a seguinte: Deus não nos mantém confortáveis em nossas limitações e pecados, mas nos guia com firmeza para onde precisamos estar. O Deus verdadeiro, se você está seguindo Ele, uma prova de que você está seguindo Ele, é que Ele vai pegar o seu coração, a sua consciência, Ele vai pegar o seu dia, a sua segunda, Ele vai empurrar você para não deixar você preso numa vida pequena, cheia de limitações, cheia de pecados, de vícios, de coisas que aprisionam você. Ele não vai deixar você aonde você quer ficar. Ele vai empurrar você para onde Ele quer que você esteja. E não é só de lugar que a gente está falando, é de ser. Ele vai empurrar você para ser quem você precisa ser. Tem 5 grupos diferentes, ou 5 momentos diferentes, e eu quero trazer alguns princípios desses 5 momentos diferentes nesse texto. Não creio que a gente consiga terminar hoje, mas a gente continua semana que vem, se necessário. Mas o primeiro grupo está do versículo 1 ao 3 que nós lemos, ou o primeiro momento desse texto. A igreja é enviada para a sua missão, empurrada pela perseguição que veio contra ela. A igreja é enviada para completar aquilo que ela foi mandada fazer. Ela deveria estar fazendo, ela já deveria estar se envolvendo com isso, mas não é isso que ela faz. Então, uma perseguição a empurra na direção do que ela tinha que já estar fazendo. E nós percebemos nas entrelinhas que, embora tivesse ação satânica tentando destruir a igreja, embora tivesse uma posição humana se levantando contra a igreja, é claramente uma ação do Espírito Santo de Deus de não deixar aquela igreja morrer na praia, ficar parada em Jerusalém, como se lá fosse o local principal onde eles precisavam ficar. Pois não era. Eles tinham que chegar até os confins da terra, até o fim do mundo, até todas as etnias da terra. E o Espírito Santo não ia deixar eles quietos, enquanto isso não fosse alcançado. A perseguição havia sido dirigida para os cristãos, aos cristãos helenistas, ou judeus cristãos helenistas. E não à toa, quem fez isso também eram judeus helenistas. Parece que o que aconteceu naquele momento da história é que a primeira leva de pessoas, uma grande leva de pessoas, melhor dizendo, que se converte, não era morador de Jerusalém, ou estava talvez em Jerusalém, mas não era nascido ali em Jerusalém. E quando eles ouvem, quando recebem o Espírito Santo no capítulo 2, e recebem ouvindo o Evangelho nas suas línguas maternas, e provavelmente, possivelmente, também no grego, que era a língua geral, ao invés deles saírem para pregar o Evangelho nas suas casas, nas suas nações, de onde eles vieram, eles ficam quietos lá em Jerusalém. É lógico. Qual é o melhor lugar para nós ficarmos? Aonde está o avivamento, aonde a igreja cresceu. A gente pode ter um prédio maior, uma equipe de música cada vez mais bem montada, com equipamentos. A gente pode ter salas, uma escola bíblica cada vez maior. Nós podemos ter uma estrutura em todos os sentidos melhor. Para que nós vamos para longe daqui? E eles ficam lá em Jerusalém. O Espírito Santo de Deus começa a sua perseguição, ao que tudo indica, ou ele começa a empurrar a perseguição para cima da igreja a partir daqueles irmãos nossos que não eram moradores daquele local, não eram originários daquele local. Eles eram judeus gregos. O texto fala claramente que toda a igreja é dispersa. Toda a igreja é dispersa. Mas na sequência, no capítulo 8, depois no capítulo 11, nós vemos que especialmente esses judeus de fala grega são espalhados. E eles são enviados, por assim dizer, sem um culto de comissionamento. E junto com eles vão os diáconos, que acabaram de ser eleitos.
E todos eles eram cristãos helênicos, judeus cristãos helênicos. E eles vão sendo enviados, e à medida que eles vão, o que é de se esperar que aconteça com eles? Você está fugindo da perseguição. Você viu Estevão sendo morto, pessoas sendo jogadas na cadeia. Você viu toda uma dificuldade crescente em Jerusalém. Então você entra no modo pacato cidadão. Você não faz muita coisa. Você fica quietinho. Você não se comporta como se você quisesse chamar atenção para você. Mas não é isso que acontece. Eles vão pregando o evangelho com poder. Todos eles. Ali não fala que uma parte deles. E ali não fala que aqueles que foram comandados pelos líderes que foram junto com eles. Ali fala que à medida que eles vão chegando em novos locais, eles vão testemunhando da graça, do poder do evangelho. Essa semana, irmãos nossos de um local na Índia, que nós acabamos de visitar, eles receberam a Cristo Jesus há pouco tempo, e a família em volta saiu para matá-los. Eles tiveram que fugir para a próxima vila. E aconteceu exatamente, ou está acontecendo exatamente o que aconteceu no primeiro século. Ao invés deles se calarem, ao invés deles abafarem o evangelho, na próxima vila que eles chegam, eles se juntam com outros irmãos e cantam com mais vigor ainda que o Senhor Deus salvou eles e que eles vão continuar pregando o evangelho. Pois é isso que acontece. O que poderia ser uma mensagem de tristeza, porque eles estão sendo perseguidos, estão sendo expulsos de onde eles moravam, talvez perdendo bens, perdendo recursos, certamente perdendo a segurança, mas o que poderia então ser tristeza se transforma em alegria. Atos 1:8 começa a ser cumprido e começa a ser comprovadamente abençoado através da vida deles e não dos apóstolos. Veja, são os apóstolos que ouviram em primeiro lugar a mensagem: vão por todo mundo. Mas é a igreja comum, a igreja do chão de fábrica, por assim dizer, é que sai na rua, sai pelas cidades, pelas vilas, pelos cantos e experimenta a bênção do poder de Deus, enriquecendo eles em tudo para que eles pregassem o evangelho. Essa igreja sofreu essa perseguição e acha que ela foi a pior? Não foi a pior. Depois vieram 9 ondas de perseguição do Império Romano, uma pior do que a outra. E durante quase 300 anos, essa igreja é surrada por todo tipo de inimigos externos. Um dia desse eu vi um grupo de comédia tentando pintar para a gente o que teria sido a igreja lá atrás na visão dos ateus. Então estaria ali Pedro comandando aquele grupo. Eu falo, gente, aliás, é Jesus que estaria dizendo para ele: gente, tem uma notícia para vocês. Nós vamos agora, eu vou para a cruz, vou morrer, e vocês vão ser espalhados pelo mundo e levar a mensagem do reino. E aí eles falam, e aí a gente vai vencer, vamos ficar ricos. Não, não é isso que vai acontecer. Aí vocês vão perder os seus bens e vocês vão ser perseguidos. E ele fala, ei, todo mundo vai junto com ele, como se fosse uma torcida, ei, mas aí nós vamos, no meio disso, ficar ricos, famosos, poderosos. E ele fala, não é exatamente isso que vai acontecer. Aí vocês vão ir para cada vez mais distante dos centros de poder. Vão ser cada vez mais esquecidos dos centros de poder, a não ser pelo fato de que eles vão lembrar de perseguir vocês. Ok, mas aí, como resultado, nós vamos ter lá no final uma igreja forte, dinheiro, recursos. Não. Lá no final, como resultado, vocês vão ser cerrados ao meio, crucificados, vão ser colocados num óleo quente, vocês vão ser todos mortos por causa dessa mensagem. E o grupo de comédia é muito divertido. Mas a verdade é que isso só pode ser divertido. Só pode ser divertido se tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Olha como ridículo pode ser a ideia de que homens e mulheres experimentaram 300 anos de perseguição para simplesmente acreditar numa mentira. Não, na verdade, Jesus não ressuscitou. Não, na verdade, não aconteceu nada disso, mas
A gente lutou por isso porque a gente achava que ia dar certo. 300 anos sendo mortos e eles achavam que ia dar certo. Pois essa igreja recebe todo tipo de perseguição, sabendo que é a verdade. Mas muito mais do que simplesmente olhar para trás, eles também agora veem na presença, na vida deles, naquele momento, no presente, o poder e a ação de Deus se tornando concreta diante deles. Então nós vemos esses homens sendo cheios de coragem. Por exemplo, no versículo 2, é dito que alguns homens devotos vão e pegam o corpo de Estevão para enterrar. Esse que havia sido apedrejado no capítulo 7. Se você é apedrejado, pela lei diz que você não pode ser pranteado. Ninguém pode sofrer ou mostrar sofrimento por causa da sua vida. E você não poderia ser enterrado, pois Paulo ainda estava ali, respirando morte, querendo matar mais pessoas. O Sinédrio ainda estava olhando aquela situação. E esses homens se enchem de coragem e eles pegam o corpo de Estevão, chorando. Vão e enterram Estevão. E com isso eles estão dizendo, isso não foi uma morte comum. Isso foi um assassinato. Quando diz no texto, por exemplo, no versículo 1, na segunda parte, que eles foram, não é no 1, é o 1 na primeira parte, que eles concordaram com a morte de Estevão, é muito sem pôr a palavra morte aqui para o que de fato está acontecendo. Eles sabem, esses homens piedosos, o que está acontecendo. É um assassinato que está acontecendo. As testemunhas são falsas, como está no capítulo 6. A mensagem foi claramente explicada, como está no capítulo 7. E mesmo assim, eles matam Estevão. E esses homens se levantam e vão e enterram Estevão, enfrentando o poder atual que está diante deles, que pode levar eles também para a cadeia e para serem mortos. Quem é que se coloca diante da vida para sofrer por qualquer mensagem que não acredita de verdade? Esses homens acreditavam de verdade naquilo que eles estavam pregando, naquilo que eles estavam vivendo. Na sequência, esse texto claramente faz esse contraste, então, para nós, entre a vida daqueles homens piedosos e esse Saulo. Esse Paulo que está aqui. Não é o Paulo que vai estar lá na frente convertido, é o Paulo que está aqui. Mas só para ficar claro para os irmãos, esse Paulo que está aqui, se fosse vivo hoje, teria alguns doutorados em Antigo Testamento. Conheceria a palavra de Deus muito melhor do que nós. Esse Paulo que está aqui era da linhagem ou do grupo dos fariseus. Isso significava que ele vivia com muito rigor a lei. Ele buscava a Deus de forma muito piedosa, muito mais do que provavelmente todos nós que estamos aqui. Esse Paulo era reconhecido por todo mundo como uma pessoa que merecia louvor. Ele alcançou ser treinado pelo mais alto teólogo da época, Gamaliel. Ele era um homem como quase ninguém poderia ser. Mas esse homem, no contraste que o texto está mostrando, é só um assassino e não um homem que conhecia a Deus de verdade. Olha como isso pode ser acerca das nossas vidas. Nós podemos estar recebendo louvor de muita gente em volta de nós. Nós podemos ser reconhecidos na sociedade. Nós podemos ser tidos como pessoas boas. Nós podemos ser cristãos, inclusive, evangélicos ou não, que lá fora todo mundo diz muita coisa legal sobre nós. E ao mesmo tempo, nós, no contraste com servos verdadeiros de Deus, nós podemos ser só meros pecadores insanos, prontos a cometer assassinato se for necessário. Olha como Paulo mesmo se descreve. 1 Coríntios 15, 9. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos, agora depois que ele se converte. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Timóteo 15 e 16. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-lo.
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Foi paciente com ele, é paciente com você, com cada um de nós. Se o pior dos pecadores houve misericórdia para ele, há misericórdia para cada um de nós. Ele continua dizendo, Efésios 3:8, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Mesmo Saulo, o perseguidor, assassino da igreja, quando salvo poderosamente e misericordiosamente por Deus, é dado a ele a honra de falar dos infinitos tesouros que estão na mão de Cristo Jesus. Depois ele fala em Atos mesmo, mais para frente, no tribunal, capítulo 22, versículo 4 e 5. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, que é o nome dado à igreja, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Paulo não tinha dúvida naquele momento do que ele tinha feito lá atrás. E o que ele tinha feito aqui atrás? Tinha perseguido aqueles nossos irmãos de forma bastante dura. A perseguição era intensa e o homem que perseguiu eles descreve como ele fazia. Depois, no capítulo 26, versículo 9 e 11 de Atos, Paulo descreve um pouco mais. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu voltava contra eles quando eram condenados à morte. Votava contra eles. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas. Homens e mulheres foram castigados por causa de Paulo, a fim de obrigá-los a blasfemar, falar mal do nome de Jesus, negar o nome de Jesus. Eu me opunha a eles com tanta violência que os persegui até em cidades estrangeiras. Paulo experimentou na pele de que quando Deus invade a nossa história, Ele transforma mesmo o pior dos pecadores. Por isso que nós podemos saber que se Deus colocou você para dentro do reino, Ele não vai descansar até transformar você numa pessoa que realmente o sirva de todo o coração, obedecendo a todos os mandamentos, vivendo integralmente e intensamente por Ele. Então, meu irmão, se você não entendeu que o Evangelho não é Evangelho da vida mansa, se você não entendeu que o Evangelho é acerca de imitarmos a Cristo Jesus, de entregarmos tudo que temos para Ele, fique tranquilo. Deus vai vir até a sua casa, até a sua vida, e vai convencer você. E você, que talvez ainda não conhece a Cristo Jesus, saiba disso. Esse é o desejo das nações. Esse é o desejo de todos os povos. Que alguém venha salvar eles da miséria da vida deles, da vida pequena que eles vivem. E quando isso acontece, dói, machuca. Mas quando isso acontece, traz real significado e vida, profundidade no nosso coração, certeza de que Ele caminha com a gente. Segundo princípio que eu tenho nesse texto, o segundo momento, é do versículo 4 ao versículo 8. Eu queria ler com os irmãos. Versículo 4 a 8 de Atos 8 diz assim: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados.
Por isso houve grande alegria naquela cidade. Veja, quando o apóstolo Paulo agora saca um nome diante da multidão que é esparramada por todo o Império Romano, quando ele faz isso, ele não está dizendo necessariamente que Filipe é o único que nós temos que prestar atenção ou o mais importante. Assim como ele não faz quando ele cita necessariamente Estevão ou mesmo Paulo depois. Eu creio que ele está fazendo isso para mostrar para nós que aquilo está se repetindo em todo canto. E está aqui o exemplo que nós temos que ter, está aqui o modelo que nós temos que seguir. Filipe é apresentado agora como esse diácono que foi colocado numa igreja local, mas se torna um evangelista no estrangeiro. O diácono Filipe se torna um evangelista no estrangeiro, ao invés de continuar como servo na igreja local. Deus tinha muito mais para ele, e Deus tem muito mais para você. Eu fico vendo pastores e diáconos e líderes, profissionais, médicos, aposentados, que quando chegam aonde sonharam por anos, falam, agora vou descansar. Agora eu já estou onde eu preciso estar. Acabou para mim, é aqui mesmo. Graças a Deus eu vou aproveitar tudo que precisa ser aproveitado nesse local. Pois Deus não deixa isso acontecer na vida daquelas pessoas, aqui no primeiro século. E eu não creio que Ele vai deixar isso acontecer com nenhum de nós, a não ser que nós não sejamos filhos dEle. Deus sempre vai empurrar a gente para fora da nossa zona de conforto. E enquanto nós estamos na nossa zona de conforto, se formos fiéis a Ele, nós não vamos nos conformar com aquele ambiente tranquilo, seguro que nós estamos. Ao contrário, nós vamos nos doar para aqueles que estão em outros ambientes que não são tranquilos e nem seguros, porque nós sabemos que aquele é o nosso destino, e que aquele é o nosso povo, que aqueles são as pessoas que nós temos que olhar para eles com mais atenção. Os que choram, nós choramos junto com eles, porque enquanto estamos sorrindo, nós, graças a Deus, muitas vezes encontramos muitos que querem sorrir com a gente, mas é um monte de gente lá fora que não está sorrindo. Veja, embora toda aquela perseguição tenha sido colocada em ação e criado esse distúrbio na vida deles, nós vemos claramente que eles estão sendo dispersos com poder e pregando o Evangelho. Eles saem da zona de conforto, eles vão para enfrentar opressões satânicas e levantes humanos, eles vão à frente, obedecendo, talvez sem ter clareza sobre isso. Atos 1:8. Eles teriam que ser testemunhas em Jerusalém, já foram. Judéia em volta de Jerusalém certamente testemunharam. Mas Samaria, de jeito nenhum. De jeito nenhum nós vamos para Samaria. Samaria ou os samaritanos, eles são descendentes do reino do norte de Israel. Mais ou menos 400 anos antes disso, um pouco mais de 400 anos antes disso, eles foram levados pelo Império Babilônico, na verdade, o Império Assírio, e eles foram, na sua maioria, mortos, ou eles foram misturados com outros povos, se deixou para trás só os mais fracos, só alguns que não tinham muito significativo, era muito significativa a vida deles, para eles cuidarem da terra. E depois, quando voltou para Israel, eles foram misturados com outros povos, para que o sangue deles não fosse mais puro. Assim como os saduceus, esse pessoal da Samaria, não acreditava em todo o Antigo Testamento, só nos primeiros 5 livros. A visão deles sobre o Messias, que eles também esperavam, era diferente do povo de Israel. Eles tinham um outro olhar. Eles eram inimigos do povo de Israel. Mas agora, esses que são dispersos, são comandados, ou agora é mostrado como exemplo um deles, Filipe, que vai exatamente para o meio dos inimigos. Se você foge de Jerusalém porque há uma perseguição, se espera que você vá para um local onde não há inimigos que você vai ter que enfrentar. Pois Filipe vai para a casa do inimigo. Ele provavelmente vai experimentar mais perseguição naquele local. Mas não é isso que acontece.
O avivamento que acontece em Jerusalém é levado agora para Samaria, através da vida dele, através da vida deles. Um grupo de pessoas, não só Filipe, mas ele agora no centro dessa conversa é mostrado como uma pessoa que está levando a palavra de Deus com poder. E ele chega naquele local e nós vemos a partir do versículo 4 que aquilo dali é como se fosse uma introdução. Olha agora o que eu vou contar para vocês. O avivamento que aconteceu em Jerusalém, nós não esperávamos, mas era só o início. Era só o início. Deus tinha muito mais. Eu imagino novamente, como eu fiz em outro sermão, que Lucas deve estar cheio por dentro, falando, vocês não entenderam ainda, deixa eu explicar para vocês. O fogo que caiu lá em Jerusalém vai continuar caindo, porque ele caiu até no meio dos nossos inimigos, até no meio de gentios. O fogo do avivamento que veio sobre aquelas pessoas que estavam nas trevas do pecado, em prisões satânicas, agora chega em todos os cantos e são libertas pessoas do poder do inferno em todos os ambientes. Veja que à medida que eles vão chegando nesses locais, eles vão dando cada vez mais clareza de quem é Jesus. Quem é Jesus que eles estão seguindo? Eles vão, Filipe em especial nesse momento, para Samaria. Nós não sabemos se é a capital da Samaria, que também era chamada de Samaria, mas naquele momento já tinha um outro nome. Ela chamava Sebaste. Mas talvez ele não tivesse ido exatamente para essa cidade. Talvez ele tivesse ido primeiramente para uma outra cidade chamada Sicar. Porque Sicar era a cidade de João capítulo 4, onde a mulher samaritana tinha tido encontro com Jesus, aceitado, recebido Jesus, e agora pregava o evangelho para aquela vila inteira, e muitos, se não todos, entregaram a vida a Cristo lá atrás. Talvez Filipe tenha ido para Sicar pensando, lá tem uma igreja, de lá eu começo a pregação do evangelho, local mais seguro. Mas Sicar está a 8 quilômetros, mais ou menos, da capital da Samaria, Sebaste. Então o que ele faz num local chama a atenção de todo aquele ambiente. E as pessoas de toda a região vêm ouvir o evangelho da boca de Filipe. Ao que parece, o trabalho de Jesus com a mulher samaritana deu muitos frutos. Porque quando eles veem a pregação de Filipe e o poder de Deus na vida de Filipe, eles têm clareza de que ali está uma mensagem digna de ser ouvida. Ali está um homem que conhece a Deus de verdade. Então veja, quando ele vai para esse local, esse é o local dos inimigos samaritanos, mas também é a casa do governador daquela região de Roma. O governador de Roma daquele local mora naquele local. Tem uma casa naquele local. Ele foge exatamente para a boca do inimigo. Mas é lá que ele vê um avivamento crescendo no meio daqueles locais, no meio daquelas pessoas. Veja, os samaritanos, assim como os saduceus, eu falei, só acreditavam nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Eles não acreditavam em tudo. Mas mesmo eles que não acreditavam na palavra de Deus, quando ouvem a palavra de Deus com poder, quando ouvem e veem o poder de Deus vindo sobre eles, eles se abrem agora para que Deus tem para fazer na vida deles. Eu não sei se você consegue entender esse momento. Uma igreja que vê o avivamento em Jerusalém, mas o avivamento é comandado pelos líderes da igreja. Agora essa igreja vê o avivamento vindo através da vida deles, através de cada um deles. E Filipe, que havia sido escolhido como diácono, agora ele começa a pregar o evangelho com um poder que só se via antes os apóstolos usando, pregando e fazendo daquele jeito. Claramente o texto está mostrando para mim e para você que Deus quer nos usar com poder. Se você não tem sido usado com poder por Deus, se a sua vida não tem se tornado cada vez mais profunda na palavra, se os poderes do inferno não estão sendo cada vez mais expulsos do seu dia a dia, é porque talvez você não esteja andando com Jesus de Nazaré. Porque se você estiver andando com Ele, você vai ter uma vida cada vez mais plena.
Isso não significa sem dificuldade. Isso significa vitória no meio da dificuldade. Isso não significa sem batalhas, mas isso significa certeza de vitória em todas as batalhas. Isso não significa que Deus joga fora o que Ele me deu antes, mas significa que Ele aprofunda o que Ele está me dando agora na minha vida. Veja, Filipe está experimentando aquilo que todos nós podemos experimentar. E todos nós podemos sonhar com as mesmas coisas. Sinais, maravilhas, cura, libertação de dívidas, de opressões satânicas, de doenças, de tristeza que abate a alma e nos deixa depressivos. Nós podemos sonhar com sermos libertos de cada uma dessas dificuldades. Mas ainda mais, a gente deveria sonhar com o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8, meus irmãos. Houve grande alegria naquela cidade. Não tem alegria maior do que a gente estar diante do Cordeiro de Deus. Nós vemos isso sendo falado e demonstrado, pintado, com todas as cores na vida de Estevão. Toda dor que um homem poderia ter, a morte, não só se avizinhando, mas se costurando na vida dele. E ele tem uma grande alegria a ponto do rosto brilhar, como Moisés quando estava lá no Sinai, no Antigo Testamento. E agora é dito que uma cidade inteira experimenta uma grande alegria. Pedro, no capítulo 1 da sua carta, não me lembro o versículo, acho que é o versículo 12, diz que nós, Pedro está falando, é que nós temos uma alegria exuberante, uma grande alegria, alegria do Espírito, mesmo tipo de expressão, de impressão daquilo que Jesus falou em outro momento, da paz que excede todo o entendimento. Meus irmãos, Filipe foi tirado da vida mansa. Ele foi tirado do local onde ele poderia experimentar riquezas e fruto do ministério e várias outras coisas. Mas ele foi colocado num local muito melhor, onde mesmo no meio do sofrimento, ele pôde experimentar uma alegria indizível, como Pedro chama ela. Eu desejo que hoje de manhã, todos nós desejemos mais do que milagres, mais do que curas, mais do que libertação, qual seja, que a gente deseje do fundo da nossa alma a alegria que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, a vida que ultrapassa todos os limites, que só pode estar na relação com uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele continua à nossa disposição. Ele continua paciente, mesmo com o pior dos pecadores, mesmo com você, mesmo comigo, mesmo com todos nós. Quando nós erramos, Ele ainda continua paciente, aguardando por nós, para que nós nos entreguemos a Ele. Mas a paciência dele tem limites. Hoje é o dia da gente chegar até Ele e falar: Senhor, eu preciso dessa alegria no meu coração. Eu preciso que essa destruição, que é a depressão, que é a tristeza, que é o apego à minha vida dolorosa, que é essa dor de não ter sido, mesmo tendo sucessos, nunca ter sido aquilo que eu sei que eu poderia ser. Que eu desejo, que eu tenho esperança. Pois eu deixo dizer para você, Deus tem para nós muito mais do que nós podemos esperar. Coisas muito maiores, caminhos muito maiores do que nós podemos sonhar. Esse povo de Samaria pôde experimentar mais uma vez, mas agora de uma forma muito mais ampla, a vinda do poder do Espírito, a ação milagrosa de Deus, a salvação que Deus tem para cada um de nós. Que hoje nós possamos desejar, acima de tudo, a alegria que temos à nossa disposição no Espírito Santo de Deus. Semana que vem nós vamos continuar esse texto. Então eu queria encorajar você, leia esse texto. Procure ver os detalhes desse texto. A palavra de Deus fala para nós coisas que nós não imaginamos quando nós realmente nos dedicamos a aprendê-la, a decorá-la, a entendê-la.
nós vamos ser abertos a nossa mente para entender com mais profundidade o que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, louvado seja o teu nome. Deus, nós clamamos que o Senhor venha agir na vida de cada um de nós aqui hoje. Deus, produza em nós essa alegria que ultrapassa, Deus, a nossa capacidade de descrevê-la. Essa alegria indizível que Pedro chama. Deus, há corações tristes hoje. E Deus, eu sei que muitas vezes o Senhor tem ainda mais dificuldades sendo postas à nossa frente pelo Senhor mesmo. Mas nós clamamos que o Senhor, acima de tudo, derrama sobre nós a esperança, a convicção de que o Senhor está com a gente no meio da dor, no meio da dificuldade, e que vale a pena estar contigo. Louvado seja o teu santo nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente cantar essa música?